Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Perante o Eterno. Este é o nosso 9º vídeo do estudo da classe bíblica com o título Conhecendo Mais, onde falaremos um pouco sobre o que a Bíblia diz quando o que acontece após a morte. Um tema bastante discutido, não? E com muitas opiniões diferentes, porém, claro, mostrarei o que acredito baseado na Bíblia. Lembrando que esse estudo foi realizado no Espaço Novo Tempo de Campinas. Nós temos aqui no canal uma variedade de estudos e vídeos diferentes, até mesmo audiobook. Confira, clicando em playlists. Já deixa aí aquele like para ajudar, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e assim, quando tiver vídeos novos, o YouTube te avisa. Siga-nos também no Instagram, e assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. Porém, antes de fazermos este estudo, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, suplicamos ao Senhor a tua bênção sobre este estudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando mais uma vez que este estudo é uma sequência de outros que são passados aqui, e são passados apenas alguns versículos. E é importante também ressaltar e lembrar a todo momento que falamos lá no primeiro estudo. Eu não sei se você vai lembrar que a Bíblia não pode entrar em contradição, pois se ela entrar, ela não é digna de confiança. Infelizmente, muitos pegam textos isolados, textos fora de um contexto, ignorando outros. E textos estes que aparentemente levam a uma contradição, aparente contradição. O que também posso fazer um vídeo de cada um desses textos sem problema nenhum. Inclusive, se você pensa diferente, pode deixar aqui o seu versículo e eu vou fazer um vídeo sem problema nenhum. Muitas pessoas também trazem explicações diversas para esse tema, como por exemplo, quando uma pessoa morre, se ela foi uma pessoa má, ela vai para o inferno. Ou se ela foi uma pessoa mais ou menos, vai para o purgatório. Olha aí. Temas estes também que nós estudaremos mais para frente. Ainda também tem os que dizem que se a pessoa ela foi uma boa pessoa, ela vai direto para o céu. E ainda tem aqueles que dizem que quando morre, a pessoa reencarna e depois novamente e de novo e assim. E ainda tem aqueles que dizem que quando uma pessoa morre, o seu espírito ou alma penada fica vagando por aí, né? Falaremos um pouco mais sobre isso no final. Se você já ouviu algo parecido, aguarde. Existem até mesmo aqueles que acreditam que a morte é o final de tudo, ainda sem citar crenças de muitas outras culturas. Como disse, durante séculos ou milênios, é um assunto bastante controverso. E ainda se acrescenta a filosofia, que ao abordar esse assunto, como principalmente o próprio Platão, ou até mesmo os escritos de Homero, Anaxímenes, enfim, abriu um leque muito maior do que as próprias crenças, ou apoiando uma à outra. Soma-se a isto a palavra psique, por exemplo, no grego, que traduzida por alma, abrange também ideias diferentes. No entanto, como pessoas que acreditamos na Bíblia, e principalmente no sola scriptura, lembra? Não podemos jamais incluir ideias extra-bíblicas, como filosofias ou manuscritos pseudoepígrafos ou até mesmo livros apócrifos, não é mesmo? Mas, infelizmente, muitos que dizem defender o sola scriptura acabam usando estes para corroborar com suas afirmações. Mas, afinal, o que a Bíblia nos diz? Ainda se baseando somente na Bíblia, infelizmente, há muitas crenças diferentes. Motivo este
de estudarmos cada vez mais e buscar em Deus discernimento, não é mesmo? Leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Nos diz assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Olha só, o apóstolo Paulo está comparando a morte com um sono. E perceba que ele está dizendo que não quer que as pessoas sejam ignorantes acerca deste assunto. Ou seja, ignorante por definição é a pessoa que não tem conhecimento, que então ele explica nos textos seguintes, e ele cita outras vezes a mesma ideia, de que quem morreu é como quem está dormindo o sono da morte. Acompanhe. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Viram só que maravilha? O texto é muito claro. Os que estão dormindo, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E primeiro que quem? Primeiro, antes daqueles que morreram e não estavam em Cristo. Você pode acompanhar também no vídeo anterior, onde falamos sobre o milênio, onde nós falamos também sobre esse assunto. Mas será que foi só Paulo que comparou a morte como um sono? Vejamos João capítulo 11, verso 11, que diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Será que o sentido que Jesus falou era literal? Vejamos os versos seguintes. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Olha só agora quem comparou a morte com um sono. O próprio Jesus. Quando Jairo, por exemplo, vai procurar Jesus para curar a sua filha que estava doente, e aí então de repente chega alguém e lhe diz assim: quando ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo a este: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Lucas 8, 49. No entanto, Jesus vai até a casa de Jairo. E quando ele chega, o texto nos diz assim: todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas sim dormindo. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Lucas 8, 52 e 53. Vemos que Jesus a ressuscitou nos versos seguintes. Jesus, mais uma vez, compara a morte com um sono. Olha só que interessante. Leamos esse verso também. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Salmos 13, verso 3. Infelizmente, ainda existem pessoas que dizem que nós é que comparamos a morte com o sono, que isto não é bíblico. Bem, citei aqui alguns versículos.
Como lemos aqui, a nossa afirmação ela é bem baseada na Bíblia, não é mesmo? Para entendermos um pouco mais sobre a morte, é importante entendermos também como o ser humano foi criado. Leamos então Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é bastante interessante, não? E ele nos traz muita luz em vários sentidos. Quando, por exemplo, lemos na Bíblia que Deus toma o pó da terra e ele forma ali o homem, ou seja, existe apenas a matéria, o corpo. Então, Deus lhe sopra nas narinas o fôlego de vida, e que no hebraico, Neshamah, veio da fonte de toda a vida. O princípio vital entrou agora no corpo inanimado. Uma centelha de vida vinda direto do sopro do próprio Deus, o doador da vida. E então, quando esse fôlego agora penetra na escultura inanimada, ele se torna agora Nefesh Hayah, que é o que está escrito em hebraico, que quer dizer alma vivente. Então, como diferente de muitas pessoas, ele não passa agora a ter uma alma vivente, ele passa a ser alma vivente. Infelizmente, muitos acham que alma é o mesmo que espírito, e como o termo, por exemplo, alma penada, né? Mas o texto é bem claro. A matéria somada ao fôlego de vida de Deus torna-se alma vivente. Ou seja, eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente? E será que a Bíblia apoia realmente essa ideia em outros lugares? Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Ou podemos ler também em Atos capítulo 3, verso 23, que diz assim: Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Bem, ou até mesmo lá em Deuteronômio, capítulo 10, 22. Com 70 almas, seus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas do céu, em multidão. Ou também ainda em Atos, capítulo 2, verso 41, que diz assim: De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Enfim, muitas traduções trazem alma e outras já trazem como pessoas. Quando, por exemplo, uma tradução traz assim, minha alma tem sede de ti. Quer dizer, o meu ser tem sede de ti, o meu eu por inteiro. Bem, esse também faz parte de outro estudo e um pouco mais profundo sobre, por exemplo, como dicotomia, tricotomia, e também o que acredito que nós somos seres holísticos. Porém, posso também em outro momento fazer um estudo somente sobre este assunto. Infelizmente, muitos ensinam que a alma não morre, principalmente por conta de muitas culturas que foram agregadas aos ensinos. Mas vamos seguir o assim diz o Senhor, não é verdade? E o que o próprio Deus nos diz? Leamos lá, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bem, o próprio Senhor diz aqui que morre. Quem sou eu para dizer o contrário?
Eu entendo que este é um ensinamento diabólico. Lembra que quando Eva estava no Éden, Deus tinha lhe dado a instrução, e o que Satanás, em forma de uma serpente, lhe disse? Vejamos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Gênesis capítulo 3, versos 3 e 4. Bem, eu não sei para você, mas para mim está muito claro nos textos e não sou eu que vou dizer o contrário. Enfim, o que acontece, por exemplo, quando alguém morre? Como vimos tanto neste estudo como no anterior, o chamado sono da morte, aguardando a ressurreição no dia da vinda do Senhor Jesus, lembra disso? Mas afinal, o que acontece? Podemos ler lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e diz assim, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha só que interessante, quando Deus formou o homem, ele o fez do pó da terra, ele soprou o fôlego de vida, e então passou a ser alma vivente. Agora, na morte, o processo é o contrário. O ser humano, quando morre, o espírito volta a Deus, que o deu. E o espírito aqui, a palavra é ruach, que em hebraico quer dizer sopro, fôlego. Não foi o que Deus deu? E o pó volte à terra como o era. Imagine uma lâmpada, por exemplo. Ela por si só não produz luz. Então você a conecta com a eletricidade e logo ela acende. Assim foi quando Deus criou o homem. Matéria mais fôlego de vida é igual alma ou ser vivente. E assim, quando você desconecta a eletricidade da lâmpada, para onde vai a luz? Apenas deixa de existir. A lâmpada não acende por si só, e nem a eletricidade. Assim, quando o ser humano morre, a alma deixa de existir. A matéria, por si só, não tem consciência, e o sopro também não. Vejamos ainda lá em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre o que os mortos sabem. Será que eles podem se comunicar com as pessoas? O texto diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Podemos ler ainda, por exemplo, em Salmos 146, verso 4. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. A pessoa que morreu não sabe coisa alguma, o texto é muito claro. Ela não tem consciência, acabam todos os seus desígnios. Ou seja, qualquer ideia de realizar algo, intenção, propósito ou vontade. Mas ainda assim, algumas pessoas, para apoiar a sua afirmação, dizem que o morto, que o texto aqui está se referindo, é o corpo, mas a alma vai para o céu. Bem, acabamos de estudar sobre alma, não? Então, ela não pode, depois de morrer, que somos nós, alma, ter alguma consciência, a menos que seja ressuscitado. Mas ainda assim, há pessoas que insistem em afirmar que depois que morre, o corpo não sabe de nada porque apodrece, vira osso e depois pó. Mas a alma vai para o céu e lá está com Deus e louva a Deus. Será verdade?
O que a Bíblia nos diz sobre isso? Será mesmo? Vejamos lá em Salmos 115, verso 17. Os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Ou ainda, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Salmos 6, verso 5. Olha que interessante. Davi, ele é considerado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. E veja o que Paulo diz a seu respeito, lá em Atos capítulo 2, verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Agora veja na sequência do texto. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Atos 2, 34. E aí? Davi não subiu aos céus, e olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele aguarda a vinda de Jesus e a primeira ressurreição. O texto é muito claro. Veja, por exemplo, em Jó, quando ele disse que veria a Deus. Vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó 19, 25 e 26. Jó sabia que Deus se levantaria sobre a terra e seria ressuscitado também. Enfim, como eu disse, estes são apenas alguns textos, possuem muitos outros sobre este assunto. E claro, existem aqueles que aparentemente contradizem estes, que acabei de ler, e que, se estudando dentro do contexto, veremos que eles não estão confrontando estes textos. Satanás, desde o princípio, se empenha em destruir tudo que Deus construiu, se contrapondo em todos os aspectos para confundir o ser humano. Acredito que você talvez conheça alguém que afirma talvez ter visto ou talvez ter ouvido alguém que já tenha morrido. E garanto a você uma coisa: quem estava lá com certeza não era a pessoa que morreu. É pior ainda. Lembra que quando Satanás foi expulso do céu, ele veio com 1/3 dos anjos? Pois é. Nós temos visto hoje pessoas, por exemplo, que imitam a voz de outros com muita facilidade. Agora imagina imitar a voz para alguém que tem poderes sobrenaturais, no caso, um anjo caído. Além de imitar a voz, ele tem poder também para se personificar. Mas ele disse algumas coisas que só eu e ela sabíamos. Era nosso segredo. Querido, querida, eles estão aqui desde que caíram e podem ouvir os seus segredos. Podem ouvir. E você acha que Satanás, não usaria isso para te desviar dos planos de Deus? Lembra que Deus disse que é abominação para ele tudo que é relacionado à necromancia ou comunicação com os mortos? Mas que possamos gastar o nosso tempo com aquilo que o agrada. Que nossos pensamentos sejam aqueles que honram ao nosso Deus. Sabe por que ele diz que esses devem ser os nossos pensamentos? Que devemos pensar nas coisas do alto? Porque isso faz com que você e eu nos sintamos melhor. Porque isso é o que é melhor para nós. Às vezes nós achamos que sabemos o que é melhor, mas como nosso Criador, é Ele que sabe. Queridos, que dia maravilhoso será o da volta do nosso Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, será um dia de espanto e terror para muitos. Mas ao pensar que pessoas que amamos,
Pessoas que amaram a Cristo e seus ensinamentos ressuscitarão pela graça dele. E pela graça que nos oferece, poderemos nós estarmos juntos e reunidos outra vez. Pela ocasião da sua vinda, pais poderão reencontrar os seus filhos, o encontro de irmãos. Amigos, que momento glorioso será esse! E mais ainda, que nunca mais haverá a morte, que a morte não fará parte outra vez e nunca mais haverá separação. Bendito descanso para o justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento. Eles dormem e serão despertados pela trombeta de Deus para a imortalidade gloriosa. Quando eles acordarem, todo sofrimento terá passado. E vem a hora, disse Cristo, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, 28. Aquela voz que há de ressoar por todas as moradas dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus despertará e sairá da sua prisão. O doador da vida coroará a imortalidade a todos quantos saem dos sepulcros. Que nosso eterno Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Um grande abraço.